Olá, meus queridos aqui do canal do YouTube, mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra de fé, de edificação para o teu coração. Mas antes de compartilhar com vocês a meditação, eu gostaria de pedir, você aí que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E é muito importante você apertar o sininho das notificações para poder receber todos os vídeos novos aqui do canal, porque toda sexta-feira, a partir das 8 da noite, tem uma palavra nova de fé para o teu coração. E hoje, eu vou estar falando sobre as 4 armas espirituais que Deus deixou para cada cristão, Para todo cristão, para todo aquele que crê no Senhor como um único e suficiente Salvador de suas vidas. E nós necessitamos nos revestir do poder de Deus, da armadura espiritual, para estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos estar cheios da palavra de Deus, da verdade do nosso Deus, para desfazermos as mentiras do diabo e revelar a verdade para aquelas pessoas que estão vivendo na mentira. E essas 4 armas espirituais são essenciais na vida de cada cristão, que é a palavra de Deus, que é a oração, o jejum e o louvor. Eu tendo isso na minha vida espiritual, isso fazendo parte da minha vida espiritual, eu serei cheio do Espírito Santo de Deus, eu serei cheio do poder de Deus e serei um bom soldado de Cristo, preparado para toda boa obra. E vamos ver o que diz aqui, Vou falar agora sobre a primeira arma espiritual, que é a palavra de Deus. Vamos ver o que diz aqui em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra no mais profundo do nosso ser e nos serve de ensino, e é o manual de fé e prática de todo cristão. Nela ouvimos a voz de Deus, nela sabemos a vontade do Pai para nós, nela conhecemos a verdade, pois está escrito no Evangelho de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos que essa verdade é Jesus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, e ninguém será salvo a não ser por Ele. A palavra de Deus, além de servir para o nosso ensino, também serve para a nossa correção e exortação. Ela nos ensina o caminho de Deus e nos mostra aquilo que nós fazemos de errado. Quando a gente peca, a palavra de Deus mostra o nosso pecado, mostra as nossas falhas. Nela nós sabemos o que fazer, nela nós sabemos quando a gente está certo, nela nós sabemos quando a gente está errado, porque ela nos ensina, nos exorta e nos corrige. Nela conhecemos as promessas de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus nos fortalece, nos cura e nos liberta. Que sejamos sempre praticantes e não só ouvintes, enganando a nós mesmos. Então, mergulhe na palavra de Deus. Agora eu vou falar sobre a segunda arma espiritual que Deus nos deixou, que é a oração. Essa é essencial, nunca pode faltar oração na vida de um cristão. É onde a gente passa a conhecer o coração de Deus. A oração é um diálogo com Deus, é uma ligação que temos com o Pai. Através da oração, nos tornamos mais íntimos do coração de Deus e mais sensíveis à sua voz e cheios do Espírito Santo. Na oração somos fortalecidos, cheios do poder de Deus. Todo cristão necessita ter uma vida de oração. Seja intenso na sua busca por Deus, porque a oração, ela alimenta o nosso espírito. E quanto mais o nosso espírito é alimentado, a nossa carne ela vai ficando cada vez mais fraca. Quanto mais o meu espírito se torna forte, mais a minha carne vai ficando fraca. E eu vou sendo cheio do poder de Deus e eu vou passar a obedecer mais a Deus. Vou procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque o meu espírito está forte, Então eu passo a ter uma vida
que agrada a Deus começam a morrer para o pecado e começam a ter o desejo de viver mais para Deus. E aqui em Mateus 26, o capítulo 26, o versículo 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que vigiar e orar em todo o tempo para que a gente esteja firme espiritualmente, né? E para que a gente não venha ceder às tentações que o diabo nos oferece. Vamos agora para a terceira arma espiritual, que é o jejum. O jejum, ele serve para nos fortalecer, para nos sentir mais perto de Deus e para sermos mais cheios do Espírito Santo e também para sermos cheios da autoridade de Deus, para repreendermos o mal com mais autoridade. O jejum nos enche do poder de Deus e também ele serve para que a gente venha resistir às tentações de Satanás. E um exemplo disso é em Lucas, o capítulo 4, do versículo 1 ao 2, que diz assim, quando Jesus ele foi tentado por Satanás no deserto, né? Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos que teve fome. Então Jesus ali foi tentado de uma forma tão grande por Satanás. Satanás ofereceu tantas coisas para Jesus, mas Jesus venceu Satanás através de quê? Do jejum e da palavra. Tudo que Satanás oferecia para ele, Jesus dizia: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem, que sai da boca de Deus. Então ele venceu Satanás através do jejum e também declarando a palavra. O jejum também serve para a gente conseguir certas vitórias que parece que estão travadas na nossa vida, né? Há coisas que a gente só consegue romper com jejum e oração. A própria palavra de Deus diz isso, né? Lá em Marcos 9, capítulo 9, o versículo 29. Diz também que tem certas castas de espíritos malignos que só são expulsas, a gente só consegue vencer com jejum e oração. E a última arma espiritual que Deus nos deixou foi o louvor, né? Vamos ver o que diz aqui no Salmo 18, versículo 3, diz assim: Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Então, quando a gente louva ao Senhor Jesus, a gente na verdade está declarando a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade, a soberania de Deus. Louvor significa, a palavra louvor significa elogios, é quando a gente começa a elogiar a Deus, dizer que Deus é grande, que Deus é lindo, que Deus é formoso. Quando a gente faz isso, a gente declara quem Deus é. E quando a gente declara quem Deus é, o inimigo ele não resiste, ele cai por terra. Porque a gente começa a declarar em louvor o poder de Deus. A gente começa a declarar a bondade de Deus, aquilo que Ele faz na nossa vida, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele ainda vai fazer. Então, quando a gente faz isso, começa a exaltar o nome do Senhor, os nossos inimigos espirituais, Ele bate em retirada. Então, nosso louvor é poderoso para desfazer cadeias, para que as prisões caiam por terra quando a gente abre a nossa boca para louvar a Deus, para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor em louvor. A presença de Deus se manifesta e o mal tem que fugir, tem que cair por terra. Então, eu não sei qual é a situação que você está passando, louve a Deus, porque Deus ele vai se manifestar e vai agir ao teu favor e os teus inimigos vão cair por terra. E aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16... e o versículo 19 até o versículo 26 fala a bela história de Paulo e Silas que foram presos. E no meio ali daquela prisão, daquele cárcere, estavam amarrados pés e mãos. Eles começaram a louvar o nome do Senhor, a engrandecer o nome do Senhor em meio à dor. E Deus fez algo sobrenatural. E a partir do versículo 25 e 26... diz assim, E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então todos foram libertos através do louvor de Paulo e Silas. Então, através do teu louvor, pessoas que estão presas no pecado, que estão cegas, que estão aprisionadas pelo inimigo, serão libertas.
porque Deus é contigo, Deus é conosco e vamos louvar o Senhor e engrandecer o nome do nosso Deus. Se essa mensagem te tocou, compartilha para que mais pessoas venham ficar sabendo dessa verdade tão poderosa. Que Deus te abençoe.